A paz do Senhor. Meu nome é Glenn, sou professora de juniores, que é da faixa etária de 9 a 10 anos. Estou aqui para dar um resumão da lição de hoje. Eu vou pedir para que quem puder pegar caneta ou lápis, um bloquinho de anotações ou uma folha, a Bíblia, que não pode faltar, e quem tiver, nós usaremos a lição. Nós vamos usar ela e se você tiver, você acompanha, ok? Se não tiver, a lição ela vai ser toda falada em Hebreus capítulo 1. Então, a gente sabe que a lição ela é toda tirada aqui da Bíblia. Então, se você tem a lição, estuda a lição, mas não pega na Bíblia para se aprofundar, nós não estamos fazendo muita coisa. Então, antes de qualquer coisa, a gente precisa fazer algo muito importante, que é entregar o trabalho a Jesus, porque é por Ele, para Ele e com Ele, não é? Então, se puder, feche os olhos e vamos orar, ok? Senhor Jesus, nós estamos aqui mais um dia na Tua presença para aprender. Abençoa, Senhor, os que estão aqui ouvindo, os que ainda irão ouvir, os que vão aprender mais de Ti. Que esta palavra não entre por um ouvido e saia pelo outro, mas que ele fique guardado no nosso coração. E que ele venha refletir exatamente isso, mudança. Porque aquele que guarda a Tua palavra no coração não tem como ser o mesmo. Em nome de Jesus. Amém. Bom, a lição de hoje ela é falada lá em Hebreus capítulo 1. Mas a gente vai acompanhar pela lição, ok? Então, a lição de hoje é um lugar onde Deus fala. Então, se você puder abrir a sua Bíblia, aí a gente vai ler o Memorizando, que se encontra em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10. Na lição está destacado parte B, que é onde a gente vai focar. Mas eu vou ler o versículo 10 inteiro. Então, pega a Bíblia, vamos abrir a Bíblia em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10. Que diz assim: O Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes. Samuel, Samuel. E Samuel disse: Fala, pois teu servo está ouvindo. Então, a gente vai se deter nessa parte B aqui, que é: Fala, pois o teu servo está ouvindo. Nós já ouvimos muitas vezes sobre a história de Samuel, que quando ele era criança, ele estava lá no templo e Deus falou com Samuel, mas Samuel nunca tinha ouvido Deus falar com ele. Então ele não soube reconhecer e ele correu para Eli. E depois de um tempo Eli entendeu que quem estava chamando Samuel era Deus. E Eli ensinou Samuel e disse: Se a voz te chamar de novo, você fala: Fala, pois o teu servo está ouvindo. Então, a gente tem o objetivo da aula de hoje uma coisa muito importante, que é compreender que a igreja é o lugar onde Deus fala. Então, eu vou fazer uma perguntinha inicial, que é: como a gente se comunica? Como você faz para que outras pessoas te entendam? A gente normalmente fala. A fala é um meio de comunicação. A gente se comunica falando. Então, se eu falar algo aqui, você vai entender aí. Mas tem pessoas que não falam, que não ouvem. Elas têm uma própria linguagem. E se vocês não sabem, é a língua brasileira de sinais, que é a Libras. Então, eu posso estar falando com vocês: Oi, tudo bem? E vocês vão me entender. Mas a pessoa que não fala e não ouve, ela não vai conseguir entender. Então, o que eu vou fazer? E ela vai entender, porque ela tem uma forma de comunicação toda dela. Então, cada um tem uma forma de se comunicar. A gente fala, outros usam gestos, a expressão. E a gente aqui, ó, no nosso país, fala o quê? O português, mas a gente tem outras diversas línguas. Então, a maneira mais comum que a gente encontra de comunicação é falando.
Entretanto, até mesmo quem tem necessidade, a gente acabou de ver, né, que eles têm uma forma de compreender o que as outras pessoas falam. Existem sinais em que elas codificam e compreendem o que o outro está falando. Afinal, é muito bom falar, né? Já pensou se a gente não conseguisse falar? Como é que o outro ia nos entender? Não teria como. Então, por exemplo, quando a gente tem alguma dúvida, o que a gente faz? A gente tenta procurar alguma solução, alguma resposta. Exemplo, se você está lá na escola e a professora explica alguma coisa que você não entendeu, você vai fazer o quê? Professora, eu não entendi. E você vai procurar alguém que sabe lhe explicar e esclarecer para vocês, não é? Na lição de hoje a gente vai aprender sobre falar, sobre verbalizar, compreender e tudo mais. Só que é de uma forma muito importante, não é apenas o nosso conversar, é um conversar essencial, que é o que depende da nossa eternidade. Simples assim. A nossa eternidade depende desse falar. Vocês já sabem o que é? Então, ó, a Bíblia nos ensina que Deus falava com seu povo através de... Alguém sabe? Alguém falou profetas? Eu ouvi profetas. Sim, Deus falava com seu povo através de profetas. Então, esses homens, eles eram considerados a boca de Deus, porque era através dele que Deus falava, e aí, então, eles poderiam pegar a mensagem de Deus e falar para as pessoas. Se eles não tivessem esse relacionamento com Deus, as pessoas nunca iam saber qual seria a vontade de Deus. Então, eles eram usados como porta-voz de Deus. E quando Deus queria edificar o povo, ele primeiro falava com o profeta, e depois o profeta transmitia a mensagem. Da mesma forma, quando Deus queria repreender o povo, primeiramente ele chamava a atenção do profeta, e depois este repassava a repreensão de Deus para o povo. O Senhor também usava os profetas para revelar qual era a sua vontade para seu povo. E eles eram escolhidos pelo próprio Senhor para essa função, porque não era qualquer pessoa que poderia ser profeta. Teria que ter relacionamento com Deus, teria que abdicar de coisas. Então nem todo mundo conseguia ter esse relacionamento, essa abdicação, abrir mão de coisas e buscar tremendamente. Então, se vocês já ouviram falar de alguns profetas, eles foram homens que, embora tivessem um relacionamento muito profundo com Deus, eles sofreram muito. E nem todo mundo conseguiria viver o que eles viveram e passar pelo que eles passaram. Então Deus ele escolhia esses profetas. João Batista foi o último profeta até o nascimento de Jesus. Até o nascimento de Jesus. Todo mundo aqui já ouviu falar de João Batista, que a gente até falou na lição passada, né, sobre ele. Que ele foi aquele que veio antes de Jesus para preparar o caminho para Jesus. E Deus continuou a falar com seu povo por diferentes meios, inclusive por meio do seu Filho amado quando este veio ao mundo, que no caso foi Jesus. Jesus era a forma mais pura de Deus falar com a gente, porque Jesus também era Deus. Então, Jesus ele foi o maior evangelista da face da terra. E ele mostrou o amor de Deus de uma forma incrivelmente linda para nós, que foi morrer morte de cruz para nos salvar. E que a gente, mesmo sendo pecador, nós temos um Deus que nos ama e que nos redime, que nos perdoa, se a gente o buscar de todo o coração. E nos arrependermos, claro, não é? Depois da morte de Cristo, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Vocês já ouviram falar desse véu do templo? Bom, existia um templo onde eram oferecidos sacrifícios a Deus, onde as pessoas iam lá e levavam suas súplicas, seus pedidos a Deus. Mas eles não podiam fazer isso pessoalmente dentro do templo, pois o templo ele era dividido. Então tinha um lugar em que só o sumo sacerdote poderia entrar. E esse lugar era onde o sumo sacerdote falava diretamente com Deus, oferecia os sacrifícios e as súplicas do povo. E dividindo este lugar santo dos santos do lugar santo,
existia um véu enorme e muito espesso. E quando Jesus morreu na cruz, a gente sabe que a terra tremeu, o céu escureceu, porque a terra, ela clamou, ela protestou porque o Filho de Deus havia morrido. E neste momento, o véu do templo se rasgou. Mas ele se rasgou por nada? Ou foi porque a terra tremeu? Ou foi porque o céu escureceu? Não exatamente. Não foi pelos eventos naturais, mas sim por eventos espirituais. O véu do templo se rasgou para representar que a gente, a partir dali, teria livre acesso de comunicação com o Pai. Se antes a gente precisava de um sumo sacerdote que entrasse dentro do Santo dos Santos, passando por aquele véu, só ele poderia falar com Deus diretamente, a partir da morte de Cristo na cruz, isso já não era mais necessário. A gente não precisaria de um intermediário humano, a gente teria livre acesso. E o nosso intermediário seria alguém muito especial, que mora dentro da gente e que vocês já sabem quem são. Porque dali, o Espírito Santo ele não foi embora, ele era o intermediário, a gente não precisava mais de um homem que levasse as nossas súplicas para Deus. Agora a gente poderia fazer diretamente, porque quem levaria as nossas orações até Deus seria o Espírito Santo. Ele é o nosso intermediário. Ou seja, Deus fala, o Espírito Santo codifica e leva para nós, para que a gente possa sentir, compreender que é Deus falando. Então, em nossos dias, o Espírito Santo continua a falar conosco, mostrando-nos a sua perfeita e agradável vontade. Mas é importante destacar que tudo o que o Espírito Santo revela aos servos de Deus deve estar em conformidade com a palavra de Deus, que é a maior profecia que podemos confiar. Ou seja, a palavra que veio até nós, ela não é compatível com a Bíblia, então não é Deus. Porque a gente sabe que Deus ele é bom, e se a voz, se alguma coisa vem até você e te diz para fazer coisas erradas, nós sabemos que não é Deus, porque Deus ele fala na sua palavra que nós não devemos fazer coisas erradas. Entenderam? Então, tudo que vem até nós e não está na palavra, não está de acordo com a palavra, não é Deus. A gente tem que aprender a ter discernimento espiritual. E quanto mais cedo a gente começar a aprender a ter discernimento, melhor para nós. Por quê? Porque a nossa vida espiritual ela é muito importante. É o que vai nos levar para ter a morada eterna. Então, se a gente não consegue reconhecer a voz de Deus, como é que a gente vai poder fazer a sua vontade? Então, se a gente quer ouvir a voz de Deus, mas a gente não abre a palavra, como é que a gente vai ouvir se Deus fala através da palavra? É por isso que existe um encaixe perfeito entre oração e leitura da palavra. A oração é a nossa conversa com Deus e a palavra é a conversa de Deus com a gente. Um diálogo ele só é possível se duas pessoas estiverem conversando. Porque já pensou, você tá aí conversando, falando, mas a outra pessoa não tá te escutando. Então, não é um diálogo, você não tá conversando com alguém. E a mesma coisa com Deus. Muitas das vezes Deus quer falar com a gente, mas a gente não dá ouvidos, porque a gente não abre a palavra. A gente não abre a palavra. Então, como é que a gente quer ser amigo de Deus se a gente não busca ter um relacionamento? Alguém aqui tem um melhor amigo só de ficar vendo de longe? Não, a gente começa a ter um relacionamento quando a gente começa a se comunicar, a se conhecer. Então a gente tem que conhecer Jesus, tem que conhecer Deus e o Espírito Santo através da palavra, através da oração, através da busca, da entrega. E mesmo a gente sendo criança, isso é possível. A gente tem essa ideia de que por ser criança, Deus não fala, Deus fala. Deus sempre falou e sempre falará. Então a gente tem que aprender a ter esse diálogo. Porque assim a gente vai ficar longe dos perigos. Dos perigos de ouvir as vozes erradas achando que é Deus, quando na verdade não é. Então o Espírito Santo ele nos alerta quando é Deus e quando não é. Mas a gente tem que buscar discernimento. E para buscar discernimento a gente tem que estar buscando a palavra.
E é claro que o Senhor pode usar outros meios para falar. Exemplo, Deus pode falar através de uma pregação, de uma palavra que uma pessoa está falando. É claro que o Senhor pode usar outros meios para falar com a gente, né? Como eu já falei, Deus pode falar com a gente através da oração, através de pessoas, através de outros meios, mas a sua palavra é a primordial. E algo muito importante também é que devemos estar no lugar certo para ouvir a voz de Deus. E o lugar mais certo da gente estar é na casa de Deus, na sua presença, que é onde a gente está com o pensamento focado, com a nossa alma voltada. E o Senhor, Ele pode falar com você onde Ele quiser. Ele pode falar com você estando na igreja, estando em casa, na escola, aonde for. Deus fala com a gente. Ele não é limitado, então a gente não deve limitar Deus. Então, o Senhor, Ele pode falar com a gente onde quiser, mas uma coisa é certa, o lugar mais provável de ouvirmos a voz de Deus é na casa do Pai. E a gente ouve falar muito de igreja, igreja-templo, a casa do Pai, local, 4 paredes. Mas a gente está vivendo algo muito diferente, muito incomum, até para vocês que são novos. A gente nunca passou por algo assim de não poder ir para a igreja física. Então a gente está aprendendo muito, muito na prática o que a gente já falava antes, que nós somos a igreja. Nós somos a igreja onde o Senhor quer habitar, onde o Espírito Santo quer habitar. E onde Ele habita, claro. Mas Ele quer que a gente dê mais espaço da nossa vida para Ele. Então, se a gente não pode ir para a igreja, templo, adorar a Deus lá, cantar lá, a gente pode fazer isso em casa. Deus, Ele fala com a gente aonde Ele quiser, mas Ele só fala com a gente se a gente deixar. Então, a gente tem que abrir espaço. Se você está em casa, não perca tempo só assistindo desenhos, séries, filmes. Dedique tempo ao Senhor. Cante louvores como se você estivesse na igreja, porque Jesus, Ele se faz presente aonde quer que você esteja. Se você está na sala da sua casa, adore-o. Se você está na cozinha da sua casa, adore-o. Se você está no quintal, adore-o. Se você está no quarto, adore-o. Busque a Ele em todos os lugares, porque Ele está com a gente em todos os lugares. Ele vê a gente em todos os lugares, Ele está com a gente em todo momento. Então a gente não pode dedicar a nossa vida apenas quando a gente vai para o templo. E a lição de hoje, ela fala que o lugar mais provável de a gente ouvir a voz de Deus é na casa do Pai. Mas Deus, Ele não quer só que a gente esteja na casa dele templo. Ele quer que a gente seja a casa dele. Tem uma musiquinha infantil que fala que o meu coração é uma casinha. Ele quer morar no nosso coração. Ele quer estar sempre com a gente na nossa vida. Então, se a gente não pode estar no templo, a gente traz o templo até nós. Porque nós somos o templo, nós somos a moradia. O Espírito Santo, Ele não habita lá naquelas paredes. Ele habita lá quando a gente está lá. Então, nós somos a casa de Deus, nós somos a igreja. Você é a igreja. Por isso que a gente tem que ter cuidado no que a gente fala, no que a gente faz, no que a gente vê, no que a gente ouve, no que a gente guarda no coração. Porque quem está com a gente é o Espírito Santo. Quem está com a gente é Deus. Quem está com a gente é Jesus. Então a gente tem que refletir uma vida cristã, não apenas dizer. Então lembra lá, quando eu falei que eu precisava que vocês pegassem, claro, se vocês quisessem, canetinha ou lápis, um bloquinho de anotações ou uma folha. Caso vocês não possam responder rápido, se vocês quiserem anotar e perguntar a alguém se está correto ou comentar, eu vou fazer umas perguntinhas. Quem tem a lição pode responder a lição atrás e enviar para o seu professor para saber se está correta todas as respostas. E quem não tem a lição, mas quer se aprofundar mais, mesmo que não entenda a palavra, né, Bíblia, porque tem palavras complicadas, a gente tem papai e mamãe, a gente tem tio e tia, né, da IBD, e vocês têm a gente, então recorram, venham até a gente, tirem as dúvidas. Então, a primeira pergunta seria:
como Deus fala conosco. Como Deus fala conosco. A segunda é: cite 4 profetas da Bíblia. Cite 4 profetas da Bíblia. O terceiro é: o que aconteceu com o véu do templo depois da morte de Cristo? O que aconteceu com o véu do templo depois da morte de Cristo? A quarta perguntinha é: qual a maneira certa de sabermos se é Deus que está falando conosco? Qual a maneira certa de sabermos se é Deus quem está falando conosco? E é isso, é o resumão da lição de hoje. E se você quer se aprofundar, Hebreus capítulo 1, e vocês podem ler o capítulo todo, tá ok? Vamos orar para terminar e agradecendo, né, a Deus por mais uma oportunidade de estarmos na presença dele. Querido Deus, muito obrigado por mais uma oportunidade de estarmos aqui, Senhor, disseminando a Tua palavra. Abençoa cada um que ouviu, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Isso. Tchau. Paz do Senhor.